Joyce, ela é coordenadora do nosso time de CRM, ela toca ali a área de projetos. E o Gabriel Assad, ele é head do time de estratégia e atendimento da Enext. Os dois me ajudam ali no dia a dia. Obrigado, pessoal. Boa apresentação. Boa, bom dia, pessoal. Só me apresentando, o Jacob já começou, mas eu estou há cerca aí de 3 anos na Enext, desde o início em projetos, então eu acompanhei a Energia desde o início com a gente. É um case que me dá muito orgulho de ver a construção, como a gente evoluiu. E compartilhar isso, né? Que acho que dá para tirar muitos insights, não só de tecnologia, mas de um pouco de criatividade para usar a tecnologia. Então, muito bacana poder compartilhar isso com vocês também. Bom dia, gente. O Jacob também me apresentou, mas eu estou há 7 anos na empresa, então é muito tempo. E estou dentro do squad de atendimento com esse viés para CRM, super expert em CRM, estou aqui para complementar a Letícia no case. E antes de começar, embora Neo Energia não tenha conseguido estar aqui hoje por um conflito de agendas, queria deixar registrado um agradecimento, porque esse é um lindo exemplo de projeto construído a 4 mãos. Assim, eu acho que é uma coisa que eu sempre falo para os clientes, né, quando a gente começa a trabalhar algum projeto, a importância e o quanto isso faz um projeto ser acelerado e trazer bons resultados, que ele seja realmente construído a 4 mãos. Falando um pouquinho de Neo Energia, para quem não conhece, ela faz parte do grupo Iberdrola, que é um grupo espanhol de energia. Ela está presente em 6 estados do país, com 5 distribuidoras. Então, a gente entra aí num patamar de clientes atendidos muito grandes, de 16,5 milhões. Não, aqui, esse número ele é muito vinculado às pessoas impactadas pelo trabalho, não necessariamente tamanho de base, né, que a gente está falando aí com os clientes quando a gente fala de CRM. E aí, falando um pouco mais de números também, eles têm 5 usinas hidrelétricas, 44 parques eólicos e 2 parques solares. E 18 transmissoras. Isso gera uma demanda assim, muito grande. Então, é uma coisa muito bacana também de estar próximo deles e ver a preocupação que o time, que eles conseguiram transmitir para a gente também, em como tratar e comunicar com esses clientes e a gente trabalhar o CRM de forma bem personalizada, efetiva, mas com devido valor, né? Eu acho que energia também é um tema muito sensível, né? Porque aqui a gente, acho que é a primeira coisa que a gente reclama, né? Poxa, eu estou sem energia, coisas assim. Então, foi muito bacana ver o outro lado também de quem está do lado da distribuidora, buscando sempre trazer o melhor atendimento. E aí, antes de chegar, né, no case de fatura digital especificamente, que foi a nossa grande entrega do projeto, eu trouxe aqui uma linha do tempo com um contexto, né, do que foi esse projeto de fatura digital e a relevância para esse projeto dentro da empresa. Em 2021, eles começaram um programa de conexão digital, que fazia parte aí do programa de PDI, que é Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, dentro da empresa. Esse foi um projeto enorme de transformação digital, que não envolveu só essa parte de comunicação, mas envolveu até parte de atendimento direto com o cliente, envolveu uma série de renovação assim, tecnológica dentro da empresa. A empresa ela é muito antiga, então muita coisa de tecnologia precisava ser revisto para que eles alcançassem, né, principalmente depois que eles foram adquiridos pelo grupo Iberdrola, que eles chegassem no patamar aí esperado de atendimento e relacionamento com o cliente mesmo. Em 2022, a gente começou, apesar de o projeto, né, de Market Automation, que é esse projeto, essa perna do inovação digital, do conexão digital, que a gente tratou a fatura, a gente começou a dar mais prioridade, até para uma questão da empresa mesmo, do negócio, porque realmente era um projeto muito grande, em 2022. Em 2022, a gente começou toda a parte de estruturação da implementação do Marketing Cloud, que foi a ferramenta, na época, que contratada, né, passou por uma série de tomada de preço, enfim, toda essa parte mais burocrática para a contratação de grandes empresas. Nisso, veio uma necessidade muito particular deles, e eu atribuo isso muito ao time envolvido que tocou o projeto, que foi: eu quero que vocês façam, mas eu quero aprender. Geralmente, quando a gente toca projeto, existe essa expectativa que a agência ou a consultoria elas vão executar 100% de tudo. Pode ser verdade em muitos aspectos, e dependendo do escopo. Mas essa necessidade deles de
de aprender e ter autonomia da ferramenta, que era uma dor deles, foi muito bacana. Então, muito aconteceu assim. Como eles têm 5 distribuidoras, o projeto foi muito tocado assim. Eu quero que vocês façam e me ensinem a partir de uma distribuidora que eu e meu time a gente vai aplicar nas outras 4. Claro que isso não era tão simples, né? A gente executava, exigia uma série de reuniões técnicas, de passagem de conhecimento, mas tudo isso gerou conhecimento, documentações e um legado realmente do projeto, assim, para que eles tivessem essa autonomia. E, pela característica do contrato também, em algum momento o nosso contrato com eles ia acabar, era só durante o projeto. Então, existia essa preocupação de que, independente da próxima empresa, ou não estava claro se eles teriam um suporte, né, de uma consultoria para sustentação, houve esse cuidado, essa preocupação do lado deles e esse engajamento. Tá? Em 2023, a gente já entra aí na parte de implementação de réguas, porque exigiu também um esforço muito grande no sentido de volumetria de base. Tu trabalhar com 5 distribuidoras, são 5 times diferentes de marketing. Algumas, por exemplo, as distribuidoras do Nordeste até têm um time mais integrado, mas sempre existia essa necessidade de alinhar com os times e todo um esforço de passagem de conhecimento não só técnico, e aí a gente começa a envolver o time de marketing, de fato, mas pensando na estratégia. E aí a gente coloca no ar algumas regras de comunicação, muito do que eles já tinham de necessidade. E em 2024 a gente tem uma mudança de contrato. Como eu falei, né, o nosso contrato, o nosso projeto acabou, a gente fez aí a grande entrega e teve toda essa passagem de conhecimento. E a gente teve a feliz notícia de ganhar a nova RFP que eles abriram para continuar como parceiro para sustentação e melhorias de tudo que a gente tinha implementado. Então foi uma grata surpresa, porque foi notável assim, como a gente e o cliente ficou feliz que a gente continuasse nessa parceria. E aí, falando do Marketing Automation, ele é muito, enfim, quase um trocadilho com o nome, mas por ser o Marketing Cloud, a ferramenta aí que ganhou, a gente seguiu com esse nome para o projeto. Até por questão de organização, prestação de contas, enfim. Os principais objetivos do projeto era essa incentiva de digitalização do cliente na energia. Então, como eu faço o cliente não parar, mas diminuir as minhas idas até o autoatendimento, ou reclamação, ou tudo isso, como eu posso levar ou até mesmo de receber a fatura impressa, né, na sua casa, como eu levo ele para o digital? Porque o digital eu entro num patamar de atendimento muito maior também, né? Eu consigo atender um volume muito maior de clientes do que eu precisar de um operador e tudo mais, sobrecarregando outros serviços. Então, esse foi um objetivo, né, digitalizar, trazer esse cliente para o digital, e aí a gente envolve uma série de canais, como aplicativo, site, não só essa comunicação, né, ativa com o cliente. Assertividade na comunicação com o cliente, então, eles queriam antecipar a necessidade. Então, poxa, eu vi que o meu cliente não pagou a fatura no dia, por que eu já não ofereço a segunda via? Por que eu já não faço essa comunicação antecipando? Eu sei que meu cliente está sem energia, por que eu já não antecipo uma comunicação falando que a energia vai voltar, ou que eu sei, eu estou ciente? Tipo assim, deixar essa comunicação clara, né? Então, esse era um objetivo muito grande deles. Melhorar a gestão e operacionalização das comunicações. Então, um exemplo de fatura digital. Eles não tinham autonomia para fazer a gestão disso. Eles tinham um fornecedor que simplesmente recebia lá, a Letícia precisa receber a fatura, manda para ela. Então, eles não tinham essa autonomia para fazer melhorias, para pensar a estratégia mesmo, né, como um todo. E redução de custos operacionais e automação de processos. Ou seja, como eu digitalizo esse cliente para me trazer benefícios também de redução de custos. Então, se eu tenho menos pessoas indo presencialmente, eu não saturo o meu serviço de atendimento. Eu posso focar esse recurso em outras atividades que fazem sentido para a distribuidora. E aí, claro, os principais desafios, né? Os objetivos são lindos, a gente consegue ter eles do início do projeto já, mas quando a gente começa a colocar isso, tirar do papel e colocar em prática, a gente vai aí encontrando os principais desafios. Muitos deles a gente encontrou assim aos 45 do segundo tempo, mas foi muito bom porque a gente também conseguiu contornar todos eles. Um grande desafio que a gente já teve no início foram áreas atuando com informações e padrões próprios de mensagem. Empresa grande, uma distribuidora em cada estado do país. Então, cada área já atuava de uma forma, já tinha a sua organização, já tinha o seu processo, ou não tinha um processo. Então, assim,
a área de marketing do Nordeste mandava e-mail e a unidade consumidora, a de Brasília, mandava só o e-mail e o telefone. Então, assim, foi todo um esforço de padronização dessa parte de dados também e como fazer com que funcionasse para atender essas áreas, porque a gente também não podia mudar 100%, né? A gente não podia chegar lá colocando a banca assim, dizendo, não, vocês têm que trabalhar dessa forma. Então, a gente procurou aí formas, meios de fazer com que as áreas fossem atendidas da melhor forma. Baixa automação do fluxo de mensageria e pouca preocupação com o trânsito de dado entre os sistemas. Que é isso que eu falei. São distribuidoras fictícias, tá, gente? Não necessariamente eram essas do Nordeste ou de Brasília. Mas vamos supor que uma distribuidora recebia solicitação para o cliente, de uma reclamação do cliente para um formulário da Microsoft, que alguém do atendimento criou. Uma segunda distribuidora já tinha isso integrado ao sistema de atendimento. Então, era completamente despadronizado e não existia essa preocupação de centralizar os dados. Um desafio também, né? Ambiente que permitisse às áreas ativarem suas comunicações de forma automatizada e segura. Então, era uma demanda, assim, era um esforço extremo para que as áreas planejassem suas comunicações e colocassem isso para rodar. Não existia essa autonomia, sabe? Era uma coisa muito mais morosa para eles. E a criação e sustentação de scripts para criptografia. Isso aqui foi o 45 do segundo tempo. Chegou um momento que a gente precisou, não conseguia mais adaptar, usar da forma que eles tinham sistemas legados que a gente realmente não ia conseguir mexer. E aí, como é que a gente contorna isso para conversar com o sistema que recebe as informações? E aí existiu todo um esforço aí e uma certa criatividade do time para conseguir desenvolver essa solução. E falando do case de fatura digital, por que a gente foca tanto, né, em fatura digital? Assim, a gente costuma levar muito esse case. Porque ele é o grande core do negócio. Uma distribuidora de energia, ela depende que os clientes paguem a sua fatura de energia. Então, é o processo hoje mais sensível da empresa e do negócio. E aí a gente tinha uma série de coisas que a gente precisava utilizar. Por exemplo, eu preciso mandar o PDF e o XML. PDF, todo mundo aqui que recebe, enfim, alguma conta, não só de energia, mas de serviço, com um anexo lá em PDF. Beleza, super mapeado isso. Mas, em determinado momento, a gente precisava mandar o XML, por conta de nota fiscal. Então, vai lá, a gente né, dá 2 passos para trás, como é que a gente faz parte, né, faz que isso seja integrado. Possibilidade de personalização e segmento de mensagens com rapidez e autoescalabilidade. Poxa, eu mandar, assim, pode ser até muito comum já para muitos segmentos, né, mas, oi, Letícia, aqui está a sua fatura de energia. Essa personalização mínima, assim, então, eles queriam começar a usar esse tipo de relacionamento, aplicar esse tipo de estratégia para relacionamento com o cliente. Visibilidade e gestão do processo. Mapeando as falhas de disparo para atualização cadastral e entrega física. Esse aqui foi uma coisa muito, assim, uma preocupação muito real deles, que é, poxa, eu não recebi a fatura, eu não entreguei a fatura de energia para a Letícia, mas eu não posso cobrar dela, né? Se foi um problema do meu sistema. Como é que eu faço esse PDF chegar na mão dela para que ela consiga pagar? Então, eles planejaram com a área responsável toda uma estratégia, tipo assim, reportes quase em real time para que a fatura não chegasse e a área já entendia que ele precisava entregar uma fatura física. E redução de custos operacionais também, né, de contratos de digitalização dos clientes. Aí os principais desafios foram a migração do fluxo criado por fornecedor externo. Então, aquilo que eu falei antes, né, a gente só mandava o e-mail da Letícia, o fornecedor entregava, eles não tinham autonomia, e muita coisa precisou ser adaptada. Padronização de dados e integração dos canais de disparo. E aí aqui a gente fala de, poxa, a ferramenta, por X razão, não consegue mandar anexado um arquivo de um tamanho muito grande. Então, como é que a gente adapta esse processo? Então, isso foi um desafio. Monitoramento e gestão dos IPs para maior entregabilidade. Então, aqui, quando a gente fala já um pouco mais da parte de tecnologia, de envio de e-mail, a gente sabe como é sensível isso. E quando a gente está falando de conta e cobrança, é muito mais sensível, né? A gente vê muito mais, assim, não necessariamente só de energia, mas cartão de crédito, e, enfim, que tem ação direta, né?
enfim, muitos clientes, não vou dizer ninguém, mas muitos clientes não gostam de ficar recebendo cobrança. E isso prejudica muito o IP, e isso começou, em determinado momento, a afetar as outras comunicações deles que não tinham a ver com cobrança. Porque no início do projeto, a gente, enfim, por início, produto novo e tudo mais, era algo que não estava mapeado. Relatórios frequentes para gestão ponta a ponta pela área de negócio. Então, hoje, eles entregam relatórios diários de todas as comunicações para todas as áreas. Então, a área consegue... Chegou, né? Vou chegar hoje para trabalhar 9 horas da manhã, eu tenho um report no meu e-mail, entendendo como estão as comunicações planejadas pela minha área. Esse foi o fluxo, parece até simples, olhando em um slide, mas ele não começou assim, né? Dos desafios que eu citei, por exemplo, a gente não tinha essas barrinhas laranjas. Era algo completamente não mapeado ao longo no início do projeto. E conforme foram surgindo as necessidades, a gente foi pensando em como resolver e trazendo essas soluções junto com o time de Neoenergia. A gente não conseguiu fugir, por exemplo, de sair, né, de executar qualquer coisa fora do ambiente de Neoenergia sem que a gente tivesse uma criptografia de arquivos. Isso foi algo completamente novo. A gente já tinha iniciado uma série de réguas e transitado esses dados, e em determinado momento o time de cibersegurança simplesmente falou: parem tudo, que nada pode sair do sistema de Neoenergia sem estar com a devida segurança. E não foi uma... assim, porque a gente não, né, como projeto, não envolveu as áreas ou não foi avisado. Foi simplesmente uma nova determinação, uma nova conduta da empresa de cuidado, né, com os dados dos clientes. E aí vai o time Next, usando aí o que eu falei antes de criatividade, como a gente pode criptografar esses arquivos todos, independente do formato, para que cheguem no Marketing Cloud. Como é que eu descriptografo isso para que o Marketing Cloud entenda? Até então, a gente não tinha tido um case, apesar de conhecer super a ferramenta, de descriptografia. A gente não... Tipo assim, poxa, será que isso vai me entregar na rapidez, na agilidade que eu preciso? Porque a gente está falando de milhares e milhares de arquivos transitando, quando, né, eu preciso mandar um PDF de cada cliente para a ferramenta. E aí a gente desenvolveu, então, um script de OpenPGP, que a gente chama, que nada mais é que ele fica completamente dentro do ambiente de Neoenergia e criptografa, né? Ele fica ouvindo lá os ambientes necessários. Todos os arquivos depositados são automaticamente criptografados e já enviados para o Marketing Cloud. Dito isso, a gente passa por um processo de criptografia. Vou dar mais detalhes ali no próximo slide. Beleza. E aí, se vocês perceberem, a gente não passou pelo script de fatura digital. Porque a gente não começou por fatura digital, a gente começou com o básico da ferramenta. É uma ferramenta nova, é uma tecnologia nova para o time, tinha toda essa parte de aprendizado que eles queriam ter. Então, vamos agora olhar para a fatura digital. Beleza, vamos olhar para a fatura digital. Como eu recebo os dados? O meu sistema gera um arquivo .rdi. O que é RDI? Não sei, nunca tinha ouvido falar desse formato de arquivo. A gente super habituado com o Marketing Cloud a tratar com TXT, PDF, CSV, né, esses formatos mais comuns. E aí a gente senta de novo, entende a estrutura do arquivo, completamente fora não do padrão, mas do que a gente estava acostumado, e como a gente pode chegar a fazer com que esses dados cheguem estruturados, porque o Marketing Cloud também não entende se eu jogar dados misturados, enfim, existe lá algumas premissas básicas para que ele consiga também ler e receber esses dados. Então, de novo, um pouco de criatividade, de desafios aí para atendimento, e aí a gente sempre batendo nessa questão de performance, tá? Porque é muito, muito, muito arquivo. É um negócio bizarro de quantidade de arquivos transitados e que precisava performar, porque a gente não podia ter atraso na comunicação, principalmente essas de fatura. E aí a gente desenvolveu um produto, praticamente, um script de fatura digital exclusivo só para tratar isso, tratar esses tipos de arquivos, esses formatos, entregar os dados num formato esperado pelo Marketing Cloud. Porém, ele ainda passa pelo script de OpenPGP. Ele faz tudo isso, criptografa e envia para o Marketing Cloud. E aí, por isso que eu brinco que parece pequeno, mas assim, foram inúmeras reuniões e desafios técnicos para a gente chegar nessa solução. Chega no Marketing Cloud, os dados é descriptografado, aí a mágica acontece, né? A gente chega um pouco mais na zona de conforto aqui do time também. A gente consegue fazer jornada, uma série de automações, tem uma mini gestão de banco de dados, porque o Marketing Cloud não tem essa, digamos, essa
funcionalidade, esse viés, e toda uma parte de relatoria. E aí aqui entra a relatoria não é só de performance, é eu saber que a Letícia está com o e-mail errado. Então, eu devolvo isso para as áreas para uma campanha de atualização cadastral. Assim, gerou um resultado muito grande para as áreas. E aqui, depois que a gente chega no Marketing Cloud, a gente tem esses processos que eu comentei antes, de scriptografia, que é uma solução nativa da ferramenta, o que ajudou muito nessa questão de performance e velocidade, porque quando a gente entra no mérito da ferramenta, ela já é uma ferramenta super habituada é desenvolvida, né? Trabalha aí com grandes players, então foi um pouco mais confortável, a gente fez funcionar. E a parte de importação de dados, que foi muito importante, né? Então, eu descriptografo, importo esses dados todos para o Marketing Cloud. E aí aqui exigiu todo um refinamento de dados, porque como é muita coisa, a gente não podia levar tudo que tinha disponível. Foi realmente assim um sentar e discutir o que eu preciso para mandar minhas comunicações de forma mais eficaz e personalizada possível. E aí hoje a fatura digital ela é enviada pelos principais canais de WhatsApp, SMS e e-mail, tudo construído, né, passa por todo esse fluxo que eu comentei antes até chegar realmente na caixa de entrada ou no celular do cliente. E aí toda a parte de relatoria, tá? Que era uma das grandes dores que eu comentei algumas vezes aqui, que eles tinham. Boa. A gente vai falar um pouquinho dos números de todo esse ecossistema que o time da Lê conseguiu criar, mas eu acho bacana também a gente trazer um pouco do mercado, né, de como que a energia renovável está transformando o nosso mundo e o mundo que a gente vive pensando no futuro. Então, a gente trabalha com a Neo Energia, trabalha com a Auren, com a Good, com a Flora. Então, a gente está falando de diversos tipos de clientes de energia que focam na parte renovável. E como que a gente olha carros elétricos vindo aí com uma força absurda, a gente vê o mercado livre tendo uma força dentro de hidrelétricas, eólicas, solares, uma solução enérgica realmente que vai modificar o patamar das pessoas que vão vir para o futuro. E isso começa a entrar para o mundo inteiro, né? Então, todos os tipos de segmentos vão ter que começar a aderir. Mas esse ecossistema complexo gerou números bizarros, né? A gente está falando aqui de 14 milhões de envios de e-mails de faturas digitais. Então, isso, obviamente, é year to date, desde que o projeto começou junto conosco, mas são 14 milhões de envios falando, pô, você não me pagou, como que a gente vai negociar isso daí? Como que a gente vai conversar? E aí é onde entra o potencial do CRM, é o relacionamento. Então, eu envio e eu não simplesmente cobro. Eu dou uma possibilidade para esse consumidor ter uma troca com a gente. Pode ser por WhatsApp, pode ser por SMS, pode ser por e-mail e assim por diante. E a gente sabe que cobrar não é fácil. Cobrar gera estresse, gera bounce, gera opt-out. E a gente está falando de 70% de open rate. Então, automaticamente, a gente facilitou a vida de quem estava tendo algum tipo de inadimplência dentro do negócio da Neo Energia. Tá? E, por fim, 28% novas adesões. Aqui é adesões dos nossos métodos de pagamento. Então, é adesões do tipo, aceitei o e-mail e vou pagar. Então, o aceite para a gente poder ganhar esse dinheiro, diminuir o nosso churn, foi absurdo. E o pessoal da Neo Energia está utilizando isso como case global agora, porque o resultado foi um potencial que a Salesforce não entrega nativamente. Então, a gente teve que criar um ecossistema para fazer isso. Perfeito. Bom, só para a gente exemplificar, aqui tem... Eu não vou ficar de costas, só que eu não consigo ver total, tá, gente? Mas aqui a gente tem alguma das ações proativas e jornada de relacionamento completa. Então, se vocês verem a oferta de fatura digital, como é que é o layout. Então, ele é um layout bem simplificado dentro do e-mail direto. A gente consegue ter formulário direto no e-mail. Então, automaticamente, o cliente vai colocar as informações dele, vai dar os dados dele, e a gente consegue fazer um processo de segunda via recorrente, né? Então, a gente tem esse movimento de 30% dos consumidores começaram a migrar o pagamento para dentro do ambiente digital da Neo Energia, e a gente está falando de um investimento muito legal. Então, o ponto aqui é o seguinte, a gente criar uma jornada facilitada para esse consumidor, que ele não vai ter dor de cabeça para poder estar fazendo o pagamento da fatura, e, ao mesmo tempo, a gente vai conseguir ter comunicações ativas e criando relacionamento. Então, a segunda via, a gente vê muito, a Vivo é um case muito forte, né? Putz, ferrou, não paguei a minha conta de internet, o que eu vou fazer? Aí eu vou direto para a segunda via dentro do site da Vivo, eu recebo um e-mail automático.
E isso a Salesforce não tem nativamente, de novo. É essa a beleza do ecossistema que foi criado. A gente conseguiu fazer um ecossistema criptografado de dados que automaticamente eu vou mandar uma segunda via reconhecendo o consumidor que ainda não está pagando, que ele está pedindo essa segunda via e assim por diante. Então, é uma jornada completa. Sim. E uma coisa muito bacana é que na Energia, o time ele não era um time de marketing, era um time super técnico que já estava há muitos anos na empresa e encarou esse desafio. E eles foram criando seu próprio vocabulário, porque a gente é muito acostumado com clientes de varejo, né? Então, a gente tem aí o vocabulário de CRM muito voltado a varejo. Então, o varejo ele é construído muito de também comunicações marketing, né, de broadcast, por exemplo, coisas assim. E na Energia eles mudaram um pouquinho e adaptaram, eu tenho as minhas comunicações proativas, que é as comunicações que eu estou ativando o cliente para algum serviço que eu tenho para oferecer para ele, que eu acho que faz sentido. E aí o exemplo é esse segunda via pelo app. Então, eles estão... Aquilo que eu falei antes, né? Eu tenho uma preocupação de levar o conhecimento dos serviços para o cliente para que ele, ao invés de me ligar, ele procure direto no aplicativo, que isso é um serviço disponível, né? Boa. E eu acho que vale também, a gente tem um tempo esgotado, apareceu aqui agora, mas eu acho que vale a gente falar como que isso replicou para os clientes que a gente tem ativamente em casa, né? Então, o mercado livre de energia é um mercado difícil de se trabalhar. Não sei quem é do segmento, mas o mercado livre de energia virou um varejo em que você fala, você quer ficar com a Enel? Com a Enel é 30% de desconto. Você quer migrar para a Auren? É 40% de desconto que você vai ganhar na sua primeira fatura digital. Então, tem essa complicação. E virou algo que o CRM que vai modificar o potencial. Então, eu converso com o mercado livre de energia, não direto pela mídia, abusando em nível de frequência. Eu converso direto com o relacionamento aonde aquele cara quer e do jeito que aquele cara quer. E uma coisa muito bacana disso que tu falou é que na Energia começou esse movimento, porque o time de energia livre deles é um outro setor, por exemplo, não tem nada envolvido hoje. Mas eles começaram a levar esse conhecimento. Então, eles começaram a levar tudo que eles fazem de comunicação e esses resultados obtidos para o time. Então, em algum momento, esse time vai fazer parte desse grande ecossistema, sabe? Para envio de comunicações, para essa abordagem mais marqueteira aí de venda de energia, né? E aí, falando um pouco de investimento, tá? Que eles, enfim, conseguiram compartilhar com a gente de R$750 por real investido, com toda essa parte de case de fatura digital, que é não só olhando para os indicadores de CRM ali de taxa de abertura, mas que realmente foi um resultado, assim, eu diria que até inesperado. Confesso que minhas expectativas eram mais baixas no início do projeto, então foi muito bacana. Boa, vamos lá. Aqui é uma parte um pouco mais técnica também, mas eu acho que vale a gente falar um pouquinho de como que funciona toda a solução do Einstein da Salesforce. É a inteligência artificial que eles utilizam. Existem vários tipos de soluções, como Engagement Score, Frequency Scoring e assim por diante. E a gente vê o comportamento do consumidor dentro dos e-mails. Com isso, a gente utilizou o Einstein STO, que é o Send Time Optimization, e aí ele entregava a fatura digital no melhor horário que aquele cara tinha para abrir aquele e-mail. Então, a gente conseguiu fazer essa aplicação utilizando o Einstein diretamente. E também, a gente tem um vínculo do CRM com outras áreas. O SEO é uma delas. Então, como que o meu cliente me busca no Google? Como que o cliente me encontra dentro de outros tipos de plataforma que tem buscadores? A gente consegue, com o Message Insights do próprio Einstein, ter um vínculo das palavras-chave que acontece dentro do CRM e que estão tendo maior engajamento, e um vínculo com as palavras-chave que tem no mercado desse tipo de cliente. Então, inteligência artificial é o futuro e a gente tem que aplicar ele em qualquer tipo de solução prática que a gente consegue no nosso dia a dia. E a gente está num boom, né, de AI, mas é algo que, assim, que a Salesforce já usa há muito tempo e que a gente aplica desde o início do projeto. Então, é uma coisa muito bacana. Tipo, estamos falando de AI. Claro que tem muito mais para ser explorado, mas, poxa, eu já tenho aqui uma inteligência, né, por trás das minhas comunicações. E aí, um ponto que também eles usam muito é essa parte de saturação. Então, como eles mantêm esse bom relacionamento com o cliente também no digital, é entender que chegou um limite ali de comunicação a ser enviada, e se a própria ferramenta já consegue classificar ali na parte de estratégia da criação da régua. Boa. Pode seguir para a gente não perder muito tempo, mas eu só queria dar um último adendo que o futuro realmente vai ser com dado, né?
Então, a gente ter um CRM como esse, que pega dado como esse, e a inteligência artificial é o que dá o direcional para outras áreas como mídia paga, é o potencial de crescimento para o futuro. Sim. E aí a gente chega nos principais resultados, tá? De todo, não só do projeto, mas toda essa sustentação hoje que a gente realiza com eles. Modernização e autonomia para melhoria de processo de acordo com a evolução de maturidade da ferramenta. E esse é um dos ganhos de projeto que eu mais dou valor assim como consultoria, porque eu olho o lado do cliente, que é a autonomia, né? Hoje eles conseguem, eles têm pleno conhecimento da ferramenta, eles conseguem executar atividades de alta complexidade. Antecipação às necessidades dos clientes, um pouco do que a gente falou ali no último slide, de não só essas campanhas proativas que eles chamam, mas também de entender, né, a necessidade e o timing certo de falar com o cliente. Aumento da adesão dos clientes aos canais digitais e, consequentemente, ao serviço de fatura digital. Então, realmente, eles viram esses números crescerem. E redução de custos com a entrega física de faturas, que é uma dor, digamos assim, né? Que eu todo mês ir lá imprimir um papel, um folhetinho para eu ia fazer o comparativo. Vamos pegar correio, vamos imprimir o folhetinho para mandar o envio para ele e esse cara pegar o papel ali e jogar no lixo na hora. E agora vamos comparar com o e-mail marketing que custa 0,0005 centavos cada um dele. Então, sim. O ROI é absurdo, né? Sim. E uma coisa que eu não comentei, mas que o time, né, a energia que eu falei muito aqui, claro que teve muito envolvimento de outras áreas. Mas quem esteve à frente e executa tudo isso hoje são 2 pessoas. Então, eles chegaram num nível de maturidade, assim, de organização, de atendimento das áreas absurdo, assim, que a gente vê pouquíssimo no mercado. E aí, falando do restante dos resultados, e aí aqui não só de case de fatura digital, eles alcançaram 330 milhões de mensagens enviadas, 29 réguas implementadas abordando 66 temas e 14 áreas dentro da empresa sendo atendidas. Tá? E aí aqui todas as áreas que eles atendem hoje. E uma questão, acho que a última coisinha só para atribuir dessas réguas é que quando começou a trazer muito resultado, eles chegaram a ter 60 réguas, porque todas as áreas queriam que a sua comunicação fosse enviada, que fizesse parte desses resultados. E aí, com os dados, eles conseguiram sentar com as áreas e entender, olha só, eu não preciso mandar tudo de comunicação. Por que eu não pego essas 3 réguas aqui, olhando para os dados, engajamento, tema, né, a pauta da régua, e por que eu não transformo em uma, muito mais eficaz? E aí, eles chegaram a bater 60 e pararam, por enquanto, em 29 réguas. E é isso, gente. Esse era o nosso último slide. Passei um pouquinho do tempo, né? Boa. Salva de palmas para o pessoal, acho que foi excelente. Obrigado.